acho que se pode comemorar com orgulho o centenário dos pupilos. Trouxe prestígio às nossas Forças Armadas e prestígio ao país. E hoje nós sabemos que muitos quadros superiores e intermédios que estão nas empresas, nas diferentes organizações, passaram por aqui. E são reconhecidos pelo seu profissionalismo e pelo seu caráter. Portanto, isto é uma escola de formação de homens e de mulheres de bem, como eu disse no meu discurso. E espero que seja clarificada a sua orientação técnico-profissional, que dará com certeza um futuro mais claro e mais firme aos pupilos do Exército. E porque a obra realizada pelo Instituto dos Pupilos do Exército ao longo destes 100 anos adquiriu já o estatuto de herança cultural, justifica-se que este tema figure na coleção de selos emitidos pelos CPTs. É uma honra para os Correios de Portugal. A parte do aprumo, da responsabilidade, a questão do trabalho, que é uma questão que muitas pessoas referem sobre os alunos dos pupilos, nós temos uma grande capacidade. São tudo coisas que nós aprendemos aqui e que levamos para a vida lá para fora e que mantemos durante o resto da nossa vida. Mas estava a dar-lhe nota que quando cheguei aqui a primeira coisa que fiz foi ir à igreja, à capela, particularmente neste mês de maio, em que nós todos os dias rezávamos o terço antes de jantar. Portanto, são memórias realmente muito significativas e para quem crê, como eu, foi a minha primeira atividade hoje foi essa quando cheguei aqui. E depois seguiram-se as outras, nomeadamente a atribuição da barretina de honra, que fiquei muito sensibilizado e que já tive a ocasião de dedicar ao diretor dos pupilos e ao diretor da associação, portanto ao Américo Ferreira e ao Major-General Alves Rosa. São duas pessoas que de facto têm sido decisivas para que os pupilos possam continuar a existir. Eu lembro perfeitamente, vimos pouca televisão, portanto tínhamos muito mais espaço para tertúlias, que é uma coisa que hoje em dia se perdeu muito, mesmo nos adultos, não é? Nós em casa, para falarmos de qualquer coisa é preciso desligar a televisão, isso é uma guerra. Mas naquele tempo não havia tertúlias, discutíamos as questões da guerra em África e depois quando ocorreu o 25 de Abril, eu ia dizer a revolução, entre aspas, do 25 de Abril, foi também um tema de muitas tertúlias, muita discussão, a entrada dos partidos, uns achavam que tinham mais sensibilidade para um lado, outros para o outro, mas
Portanto, foi essa fase do antes e do depois. Lembro-me bem das questões da guerra, da autodeterminação, como se fazia, se não fazia, dos vários territórios e depois esta dimensão política que apareceu logo a seguir, não é? É fundamental, tem-me acompanhado toda a vida, a persistência, sem querer estar a falar em mim, não é? Mas procuro ser persistente, não é? Eu tenho bem presente, e peço desculpa porque vou sempre falar de coisas que para mim são muito importantes, a própria postura de Jesus Cristo quando caiu 3 vezes, não é? No caminho para o Calvário, e se levantou sempre, e portanto isso, a persistência tem a ver com isso, é cair e levantar, e cair e levantar, é esse cair e levantar que nós, a nossa cultura, não temos instalada. Nós temos instalado que a pessoa que cai é um desastre, não é? E portanto, aqui estamos preparados, ou fomos preparados, não é? Para a persistência, e como dizia no outro dia alguém, numa homilia, quando nós dizemos não tenho paciência, então esse sacerdote dizia, a paciência começa quando nós dizemos que já não temos paciência. Portanto, é isso. Eu gostava de dar este testemunho, porque o querer é poder tem a ver com, não é só um chavão, é uma interioridade, e esse querer é poder tem a ver com essa capacidade de nós, perante as dificuldades, irmos tentando vencê-las. Há muitos valores que absorvi pela prática deles e pela interiorização dos valores que aqui aprendi, valores e princípios, não é? O valor do trabalho, o valor da lealdade, da ética, de um comportamento correto e leal para com os meus camaradas em todos os sentidos, e a prática do trabalho e da dedicação e do rigor, do empenho, da vontade, do querer, para se conseguir poder, não é? Para se conseguir fazer as coisas, porque querer é poder, e quando a gente quer consegue realizar, consegue ter uma ação empreendedora e realizadora, e isso é algo que me satisfaz bastante, e eu foi aqui que recolhi. Naturalmente a minha família teve um papel muito importante. O meu pai já era oficial da Marinha e através do meu pai interiorizei muitos desses valores, mas depois aqui nos Pupilos consolidei esses valores. Tive uma vida muito dedicada ao estudo e ao trabalho, e também muito dedicada ao desporto, à cultura da física, não é? Portanto, corpo são e mente sã. Valores e princípios, exatamente. E depois a lealdade, o sentido de camaradagem, ajudar os meus amigos, os meus camaradas, os meus companheiros do dia-a-dia de trabalho, de estudo, na classe especial de ginástica, no futebol, no desporto, nos exercícios militares, em tudo o que nós fazíamos, tentávamos praticar aquilo que nos era incutido, enfim, que são os princípios que fazem a sociedade prosseguir com ética e com valor, e foi assim que eu tentei ao longo da minha vida criar valor em todos os locais onde andei, e olhando principalmente para as pessoas e cuidando delas e ensinando-as e acompanhando-as e aprendendo também com elas, no sentido de fazermos uma caminhada juntos para construir um país melhor e, no meu caso, uma marinha, contribuir para uma marinha que eu gosto e que recomendo a toda a gente. Temos muito mais espólio, mas que precisa de ser tratado, não é? E só com o tempo é que se pode proceder à montagem, mas temos muito mais espólio tanto em objetos como em fotografias, mesmo taças, tudo. Temos muito espólio. Já existiu em tempo do museu, mas depois todo o espólio foi guardado e agora foi montado novamente por ocasião dos 100 anos. Há aqui algumas coisas dos anos 60, 70, dos anos 20, 30 também há alguma coisa do início dos pupilos. E o que temos aqui mais esta é a parte didática, portanto temos aqui a parte esportiva, aqui a parte didática, não é? Em que temos os vários instrumentos utilizados no ensino técnico, não é? Os pupilos tinham um ensino eminentemente técnico, não é? No dia 25 de Abril lembro-me que chegaram algumas notícias aqui ao Instituto que algo da normal se passava, e até disseram que estava um porta-aviões no Rio Tejo e que ia haver
e que ia haver intervenção. Lembro-me na altura que falava, mas isto era obviamente boatos, que ia haver intervenção dos americanos desse porta-aviões aqui em Lisboa. Mas felizmente foi um dia calmo e pacífico e nós nesse dia tivemos as aulas normais. Não, é um sentimento muito forte, obviamente há exceções, como em tudo, mas a ligação entre os ex-alunos, aliás, eu acho interessante que mesmo, não só entre os ex-alunos, mesmo depois do nosso relacionamento com outras pessoas, eu pelo menos funciono dentro dessa lógica. Portanto, depois pessoas que se dão comigo e que trabalham comigo, ou que convivem comigo, ou que são meus amigos, ou com quem eu tenho o prazer de conviver, eu mais ou menos tento aplicar o mesmo que aprendi e convivi, que de alguma maneira interiorizei aqui na minha vida do Instituto, que é de uma grande solidariedade e um grande apoio uns aos outros. Logo à partida, o facto de ser ex-aluno dos PUS para mim significa um amigo e portanto que eu trato como se fosse um irmão. O grito tem a ver com um jogo de futebol em que o Espio jogou contra o Colégio Militar e o Jacaré era o guarda-redes, o Perdigão era o defesa. E acho que nesse jogo nem estava nem um nem outro. E por isso é que o pessoal diz a Jacaré não é, portanto não estava. É Perdigão também não. Então o que é? Portanto, no fundo estava ali era o conjunto de jogadores dos Pupilos. Isto foi um jogo contra o Colégio Militar, isto foi muito antes de ter entrado. Eu hoje em dia valorizo mais os aspectos da camaradagem e da amizade entre nós todos. Para mim não é muito importante o facto de ter ganho ou não ter ganho, isso são coisas irrelevantes, porque estas escolas, e não só estas escolas, mas obviamente estamos a falar dos Pupilos, são escolas que podem dar um grande contributo e é esse contributo somado a outros contributos e de muitas escolas deste país podem fazer com que Portugal vá para a frente. E portanto nós também quando fazemos este esforço, digamos no nosso pequeno jardim, que é neste caso os Pupilos do Exército, tentamos que o nosso jardim possa dar um bom contributo para o nosso país, que é Portugal.